Olá pessoal, meu nome é Leopoldo Nantes, sou músico, guitarrista, violonista, professor, né? Tô aqui para trazer, falar um pouco dos modos gregos, que é um assunto aí muito comum entre os guitarristas e muito utilizado, né? Mas que muitas vezes a gente passa tem um pouco de dificuldade de conseguir entender a aplicação desse assunto, né? Eu já passei por isso quando comecei a estudar guitarra, né? Quando você está ali naquele nível médio ali do estudo, você começa a estudar os modos e aprende aquele monte de desenho, né? De escala no braço e às vezes não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? E não são poucos desenhos, né? Muitas vezes você aprende lá 2, 3 desenhos, né? Da mesma escala, né? Ou seja, multiplicando por 7 modos, né? Quanto é que vai dar isso, né? Então a gente vê que o ensino da guitarra ele está muito pautado nessa questão visual, né? Nessa questão mesmo do desenho, dos shapes, né? Que a gente ouve falar, das formas. Então acaba passando um pouco além da questão musical, né? Então a ideia é que a gente possa facilitar um pouco essa compreensão dos modos gregos, fazendo aqui uma proposta que eu estou trazendo, para a gente poder utilizar mesmo num primeiro momento e começar a sentir a sonoridade desses modos, começar a aplicar isso de uma forma um pouco mais simples para criar uma proximidade com esse material, certo? O que a gente precisa ter já de antemão é pensar então na escala maior, que é uma coisa que provavelmente a maioria de vocês, né, a gente está pensando mais aqui para esse vídeo num público aí de um estudante aí de nível médio de guitarra. Então, pensando que a escala maior vocês já conhecem aí, né, que é o que a gente também pode chamar de modo jônico, né? Então, que seria esse, por exemplo, se a gente fizer nesse desenho aqui, seria aqui uma escala maior de 1/8. Se eu for estender isso para uma escala de 2/8, pode ser nesse desenho aqui. Então, se a gente só para ter a noção da questão dos modos, se a gente tem essa escala de Dó maior e pensa ela a partir da segunda nota, fazer essa mesma escala só que a partir da segunda nota, é o que a gente chamaria de modo dórico, certo? São as escalas relativas da escala maior, invertidas, né? As inversões da escala maior, do modo maior. Então, se a gente tem essa mesma escala começando da terceira nota, modo frígio. Da quarta nota, modo lídio. E assim vai. Quinta nota, modo mixolídio. Da sexta nota, modo eólio. Saindo da sétima nota, modo lóquio. Certo? E assim vai. Então a gente tem 7 modos, né? Jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lóquio. Essa sequência, gente, é muito importante que a gente decore ela na sequência certa, pensando então em graus. O primeiro grau da escala maior seria o modo jônico, a segunda inversão dela, ou seja, essa mesma escala saindo da segunda nota, daria origem ao modo dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lóquio. Isso a gente tem que decorar, não tem muito como correr disso, né? Porque isso vai ajudar muito no raciocínio que a gente vai fazer, que é a minha proposta aqui, da gente tentar secar um pouco isso e relativizar o raciocínio para usar sempre a escala maior, o desenho de escala maior que vocês já conhecem, para poder tocar em outras situações de progressões modais, né? Pegar, por exemplo, aquelas backing tracks que tem no YouTube, backing track para tocar em modo dórico. Então, como é que eu posso tentar tocar em cima dessa base sem... Às vezes você já esqueceu o desenho do modo dórico no braço, o desenho, certo? Porque na realidade a escala você já está tocando, né? A escala maior, aquele desenho de escala maior já serve para todos os modos, né? A ideia é essa. Se a gente pegar essa mesma escala e colocar numa situação de uma música ou de uma sequência de acordes correta, que depois a gente vai ver isso aí também, quais são essas progressões modais que acomodam corretamente cada escala, a gente vai ver que
todas essas escalas são as mesmas. Então, quer dizer, todas essas escalas são a mesma escala. Então, se a gente aplicar no lugar correto, com o mesmo desenho, você faz aí muita coisa, certo? Então, através do que a gente chama de sistema 5, né? Se alguns de vocês não conhecem isso ainda, eu vou deixar depois, vou colocar aqui do lado também os desenhos dessas escalas, e depois vocês podem entrar no meu site também, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Lá vai ter em PDF isso, né, apostilado para vocês verem, que se a gente estudar então 5 desenhos de escala maior, pelo menos, a gente cobre o braço todo, e através desse raciocínio que eu vou passar, a gente poderia tocar qualquer modo, né, numa situação musical, aí, uma situação de harmonia que estiver tocando, ou que estiver dentro de uma música que você já toca. Você poderia criar um solo então em cima disso, certo? Então, deixa eu mostrar esses desenhos de escala, né? Esse seria então uma escala de Dó, no que a gente chama de shape de Dó, forma de Dó, né? Formato de Dó, porque ele lembra o desenho do acorde de Dó, né? Escala de Dó no desenho de Lá, do acorde de Lá. Escala de Dó no desenho de Sol. Desenho de Mi. E no desenho de Ré. Certo? Primeiro vou dar um exemplo tocando uma base no tom de Dó. Vou dizer como é que eu poderia usar essas escalas, né, que na verdade é uma escala só, é a escala de Dó maior, distribuída em outras regiões do braço, né? Como é que eu posso usar essa escala tocando em cima dessa base, né? Bom, depois disso, a ideia é a gente pegar, por exemplo, uma situação de uma música, uma base, né? As backing tracks também que a gente vai usar, que eu estou usando aqui para tocar em cima, eu vou deixar também os links na descrição aqui para vocês poderem clicar e tocar em cima dessa mesma base, no mesmo tom, para poder ter a mesma sensação que eu estou tendo aqui ao tocar, né? Então, vou pegar aqui agora, por exemplo, uma base de Ré dórico, que seria o segundo grau dessa escala de Dó, né? Seria a escala de Dó começando da segunda nota, do Ré. Então você teria o modo dórico de Ré. Só que eu vou tocar então em cima de uma base de Ré dórico, eu vou tocar as mesmas escalas aqui, que são tudo, na verdade são todas escalas de Dó, só que em diferentes regiões do braço. Então vocês vão ver que esse raciocínio, essa lógica de raciocínio, ela funciona e vai evitar, nesse primeiro momento, você decorar muitos desenhos de escala.
assim vai. Então vamos dar um salto maior agora. Então vou pegar, por exemplo, o modo mixolídio, né? Que dentro do tom de Dó, mixolídio seria o quinto modo, né? A sequência dos modos é muito importante que a gente decore isso com o tempo, esse estudo, né? Algumas coisas a gente não consegue evitar, a gente tem, né, realmente tem que ralar aí. Então, decorar a sequência desses modos, né, os graus, a sequência que eles caem, para você conseguir fazer esse raciocínio de relativizar o modo com a tonalidade com a qual ele está relacionado. Então, por exemplo, eu preciso usar o modo de Sol mixolídio. O mixolídio é qual modo? Né? Vamos lembrar. Então, jônico, a sequência: jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Então, o mixolídio, ele é o quinto modo, certo? Jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio. Então, eu tenho que ver qual escala maior, qual escala, né, modo jônio, tem como quinta nota o Sol, certo? Você pode até voltar para trás. Tem que tomar cuidado que determinadas tonalidades vão ter os acidentes, os sustenidos e bemóis e tal, mas isso a gente vai resolvendo depois, né? Vamos pensar primeiro, né, nessa situação, então, para quem ainda não tem isso resolvido, certo? Essa questão dos modos. Então está com dificuldade nessa parte básica mesmo. Então vamos pensar que os modos, então, é uma sequência aí de essa sequência de graus, né? E que a gente precisa raciocinar para saber quem é parente de quem aí, para poder trazer tudo para a escala maior, tudo para o desenho do modo jônio, para saber quem é parente dele que eu possa usar para substituir aquele desenho específico, né? Então, por exemplo, qual escala tem como quinto grau a nota Sol? Então, se eu voltar para trás, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó mesmo, né? Então, quer dizer que a escala de Dó maior, Dó jônio, ela é o próprio modo mixolídio de Sol, só que começando da nota Dó, obviamente, né? Então isso num primeiro momento, para a gente poder brincar e passear pelo braço, tocando em cima de algumas bases modais, né? Uma base de dórico, uma base de mixolídio, uma base de lídio, você já pode sentir a sonoridade desse modo e brincar e começar a fluir em cima desse material, né? Lógico que num segundo momento aí a gente vai ter que fazer uma análise mais a fundo de cada modo, para que você consiga entender qual é a característica de cada um deles, em que lugar eles podem ser aplicados, né? Conhecer essas escalas no braço de uma maneira um pouco mais completa, sem você ter só essa noção do desenho, mas sim dos intervalos. Então, aonde eu estou colocando o dedo, né? Então, se eu estou parando numa terça, se eu estou parando numa quinta, né? Se eu estou parando como é que eu estou, aonde eu estou pisando aí, né? Entre aspas, aonde eu estou pisando, onde eu estou colocando o meu dedo. Então, quer dizer, quando você está tocando uma situação modal, é muito importante, quando está improvisando principalmente, você saber aonde é que você está colocando o dedo. Você está tocando aquela escala, tudo bem, mas eu estou colocando o dedo numa terça, eu estou colocando o dedo numa nona. Às vezes eu quero aquele resultado, eu quero aquela sonoridade, então eu tenho que saber onde é que eu estou colocando o dedo. Eu não posso só pensar em desenho de escala, mas isso é um segundo momento, certo? A gente depois vai fazer aí uma videoaula pensando nessa ideia, né? Nesse segundo momento, de começar a conhecer os intervalos no braço, né? É como se a gente estivesse sistematizando melhor a escala, né? Pensando o esqueleto dela realmente, e para poder improvisar em cima dessas progressões modais de uma forma mais completa, enfatizando de uma maneira mais interessante as notas características de cada modo, para que você aproveite o máximo, né, de cada escala dessa, que ela é uma riqueza muito grande, né? Os modos, você fica muito tempo aí extraindo muita coisa dos modos, né? Esse assunto, esse material é um material muito vasto, que tem muita coisa para ver em cima desse assunto, né? Desse material. Então,
voltando na história do mixolídio, então vou pegar uma base de sol mixolídio, vou tocar aqui, uma base de sol mixolídio, e tocar aquela mesma sequência que a gente fez aqui, das escalas, e ver que se encaixa, né? Por quê? Porque o modo mixolídio de sol é a própria escala de dó maior invertida, então a gente está nada mais nada menos que tocando a mesma escala e aplicando ela numa situação correta, certo? Bom, pessoal, então eu agradeço vocês aí pela atenção, né, por prestigiarem o vídeo. Vou deixar aqui o link do meu canal do YouTube, que tem algumas músicas minhas, tem alguns reviews de corda, alguns testes que eu faço lá, para vocês conferirem. Meu link da página do Facebook, né, e meu site também para vocês visitarem, que tem outras coisas lá. Então, em breve vou trazendo também outras aulas, tá? Outros conteúdos que sejam interessantes para vocês evoluírem, né? E também dou aula por Skype, né? Então lá no site tem todas essas informações que vocês podem ter interesse, tá ok? Então um abração, até mais.